Bom dia, amigo. Esse é nosso momento de encontro matinal e hoje é quarta-feira, então você já sabe. Vai aquele convite para o nosso encontro. Estaremos juntos a partir das 7 horas da noite em nosso culto de oração em nossa igreja. É sempre uma oportunidade para meditar na palavra de Deus, oportunidade para conhecer um pouco mais daquilo que Deus tem feito, inclusive na obra missionária, tem sido este um dos focos nesse mês de julho. Mas também é a oportunidade para orar uns com os outros, orar uns pelos outros, compartilhar nossas necessidades e também adorar ao Senhor em comunidade. Você é, portanto, nosso convidado, nosso culto logo mais. E se você aniversaria hoje, eu gostaria muito de abraçá-lo pessoalmente. Será uma satisfação recebê-lo. Tenha um dia muito abençoado por Deus, que Deus cuide de sua vida. A todos, o convite para juntos meditarmos na palavra de Deus. No Salmo de número 119, versículo 165, nós lemos o seguinte: Grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Aqui o salmista trata especificamente daqueles que se mostram interessados nos ensinamentos do Senhor, na palavra de Deus. Nunca é demais lembrar que no Salmo 119, todas as vezes que o salmista se refere à palavra de Deus, ele usa diferentes sinônimos: mandamentos, preceitos, decretos, testemunhos, lei, palavra, sempre numa referência àquilo que Deus ensina, estabelece, determina para a nossa vida como diretriz, como orientação. Ao longo de todo esse salmo, o salmista nos lembra várias vezes da preciosidade que são esses mandamentos do Senhor, fala do valor e da importância que isso tem para a nossa vida, fala da diferença entre o observar esses mandamentos do Senhor e seguir a iniquidade, seguir o pecado, fala dessas ordenanças de Deus como demonstração do seu amor, do seu cuidado para conosco. Nesse versículo, há duas coisas muito interessantes. Uma delas é quando ele fala de paz. Aqueles que ouvem a voz de Deus, aqueles que consideram a voz de Deus, aqueles que se deixam guiar pela vontade de Deus, esses têm paz. Mais que isso, o salmista faz questão de dizer grande paz. É claro que ele não se refere necessariamente à paz das circunstâncias que nos rodeiam. Essa nem sempre está presente. O próprio autor do Salmo 119, em sua história de vida, encontrara em diversas ocasiões situações de opressão, situações de perseguição, situações de violência. Nem sempre sua vida fora marcada pela paz. Aqui ele se refere à paz interior. A grande paz mencionada por ele é a paz que enche o coração. É a paz que se caracteriza pela segurança na alma, pela firmeza que há no interior do homem. Inclusive uma firmeza capaz de sobreviver às dificuldades externas. Uma segurança capaz de subsistir, mesmo que ao nosso redor haja dificuldades, angústias e problemas. É exatamente a isto que ele se refere quando diz que os que amam a lei de Deus, os que estão prontos a ouvir a voz de Deus, aqueles que consideram os ensinamentos do Senhor, esses têm grande paz. Qualquer semelhança entre essa declaração e as palavras de Jesus no Novo Testamento não são coincidência. Jesus vai afirmar, por exemplo, no capítulo 14, no capítulo 16 do Evangelho segundo João, que ele proporciona paz, que nele é possível encontrar paz. Lembra, por exemplo, que não é a paz que o mundo dá. E aqui mais uma vez está presente esse conceito de paz interior. Paz, inclusive, que independe das circunstâncias externas. Essa paz, a paz encontrada e experimentada e vivida por aqueles que amam a Deus, que amam a sua palavra, que se relacionam com Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo para ser mediador.
Essa paz é uma paz que sobrevive às mais adversas circunstâncias da vida, às mais difíceis situações da vida. O salmista diz ainda uma outra coisa, além de falar de paz. Ele diz que não há tropeço para aqueles que amam a lei do Senhor. Aqui ele fala de segurança, ele fala de permanência. Ele lembra que enquanto aqueles que desconhecem, desconsideram ou se distanciam da lei de Deus tropeçam e caem, aqueles que buscam a voz de Deus, que buscam a palavra de Deus, que buscam a vontade de Deus em sua vida, esses não tropeçam, esses permanecem firmes. Você sabe que isso é verdade. Você sabe que por mais tentadoras que sejam as circunstâncias da vida, optar por nossa própria vontade, por nosso próprio desejo, e nos distanciar do desejo de Deus, do projeto de Deus, sempre trará consigo o risco da queda, do tropeço, das dificuldades oriundas de nossas escolhas equivocadas. O salmista lembra então que, por um lado, aquele que ama a lei de Deus tem paz no seu coração. Por outro lado, no que se refere à conduta, aquele que ama a lei do Senhor não tropeça. Nem tropeça, nem se torna pedra de tropeço para os outros. Porque a nossa estabilidade, segurança, sobriedade e sabedoria no caminhar não apenas assegura a permanência da nossa caminhada, mas faz com que não sejamos pedra de tropeço para outros. Pelo contrário, tornamos-nos referencial, tornamos-nos fonte de diretriz, tornamos-nos inspiração para que outros também trilhem o caminho da obediência ao Senhor. Meu desejo de coração é que, seguindo a recomendação do salmista, você experimente ouvir a voz de Deus, seguir o seu querer. E além de caminhar sem tropeçar, tenha sempre o seu coração cheio de muita paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque aquilo que a Tua palavra nos ensina, percebemos em nossa vida prática. Como é bom conhecer a Tua palavra, como é bom ouvir a Tua voz, como é bom experimentar o Teu querer. Caminhar sem tropeçar e caminhar com o coração cheio de paz. A paz que o mundo não pode oferecer, mas que podemos encontrar em Ti, em Teu Filho Jesus Cristo e na Tua palavra. Abençoa a todos aqueles que nos assistem neste instante. No nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, e a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Em BBU, cremos na importância de uma educação centrada em Cristo e, ademais, cremos em Ti, líderes servidores.